A ingenuidade no jogo do poder não é uma virtude, é o seu atestado de óbito. Você pode até discordar dessa frase agora. Pode sentir um incômodo subindo pela garganta, mas antes de fechar este vídeo, me responda com sinceridade. Quantas vezes você já foi passado para trás por alguém menos competente, mas mais astuto? Quantas vezes assistiu um oportunista colher os louros do seu trabalho enquanto você esperava que a justiça cósmica fizesse seu papel? A verdade é que o mundo não funciona como nos contaram. Ele não recompensa automaticamente o esforço, a bondade ou a competência técnica. O mundo recompensa quem entende suas regras ocultas e age de acordo com elas, não com o código de honra que te ensinaram na escola. Existe um arsenal psicológico que separa quem comanda de quem obedece, quem define o jogo de quem apenas joga. Maquiavel não era um vilão, era um fotógrafo da realidade humana. Ele apenas teve a coragem de escrever o que todos os poderosos já sabiam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. As 10 lições que vou te entregar hoje não são sobre se tornar uma pessoa má, são sobre deixar de ser ingênuo, são sobre proteger o que é seu, neutralizar quem ameaça seu território e, finalmente, transitar do papel de vítima das circunstâncias para arquiteto do jogo. Este não é um vídeo motivacional, é um manual de sobrevivência para quem está cansado de perder silenciosamente. Você vai aprender a enfraquecer seus competidores sem necessariamente entrar em confronto direto, usando inteligência estratégica em vez de força bruta. Vai entender como controlar percepções, isolar adversários, gerar medo calculado e vencer batalhas antes mesmo de começarem. Ao final deste vídeo, você não será a mesma pessoa. Você terá acesso a um conhecimento que a maioria prefere ignorar, porque dói admitir que o mundo funciona assim. Mas você não é como a maioria. Você não clicou neste vídeo por acidente. Você está aqui porque sente que existe um jogo acontecendo ao seu redor e você ainda não aprendeu todas as regras. Se você quer parar de ser a presa, preste atenção. Cada palavra aqui foi escolhida para te acordar da ilusão confortável de que ser bom basta. Não basta. Nunca bastou. E se isso já aconteceu com você, se já sentiu o gosto amargo de ser deixado para trás enquanto jogava limpo, fica comigo até o final. Porque o que vem agora vai mudar a forma como você enxerga competição, poder e, principalmente, a si mesmo. Vamos começar pelo primeiro princípio, o controle absoluto da percepção. A maioria das pessoas perde antes mesmo de entrar no ringue, porque carrega uma crença perigosa, a de que o mundo é justo. Elas acreditam que trabalhar duro, ser honesto e demonstrar competência é suficiente para garantir vitória. Cresceram ouvindo que quem planta colhe, que a verdade sempre vence e que o bem triunfa no final. Essas frases soam bonitas em discursos motivacionais, mas na prática, na arena real da competição, elas te transformam em alvo fácil. Enquanto você está ocupado sendo ético, seu concorrente está ocupado estudando suas fraquezas, mapeando seus aliados e construindo a narrativa que te coloca como obsoleto. E o pior, ele faz isso com um sorriso no rosto, te cumprimentando no corredor, enquanto nos bastidores orquestra sua queda. O problema não é você ser bom. O problema é você acreditar que seu adversário joga com as mesmas regras. Ele não joga. Enquanto você está preocupado em não pisar nos pés de ninguém, em manter a compostura, em dar o exemplo, ele está criando alianças estratégicas, espalhando dúvidas sutis sobre sua capacidade e posicionando-se como a alternativa natural quando você tropeçar. Você sente isso visceralmente. Aquela frustração de ver pessoas menos preparadas alcançarem posições que deveriam ser suas. Aquela amargura de perceber que seu esforço silencioso é invisível, enquanto a autopromoção barulhenta de outro é celebrada. E o que te disseram para fazer? Continuar trabalhando duro, continuar sendo humilde, esperar sua vez. Mas a verdade é que sua vez nunca chega se você não a toma. O custo emocional dessa ingenuidade é devastador. Você carrega ressentimento, impotência, a sensação constante de estar sendo passado para trás por pessoas que nem deveriam estar no mesmo patamar. Você perde território, perde influência, perde oportunidades. E o pior de tudo é que você começa a duvidar de si mesmo, pensando que talvez não seja bom o suficiente, quando na verdade o problema é que você está jogando xadrez enquanto seu oponente está virando o tabuleiro. A falha não está em você ser incapaz. A falha está em você ignorar a natureza humana, em recusar-se a enxergar que poder, território e influência não são distribuídos por mérito, mas conquistados por estratégia. Você precisa ouvir isso agora porque cada dia que passa operando com esse código de honra unilateral
É um dia em que você entrega vantagem ao adversário. Não se trata de se tornar uma pessoa ruim. Trata-se de parar de ser ingênuo. Trata-se de entender que bondade sem inteligência estratégica é fraqueza disfarçada de virtude. Maquiavel não inventou a maldade humana. Ele apenas teve a coragem de descrevê-la. E se você quer sobreviver, se quer proteger o que construiu, se quer finalmente ocupar o espaço que merece, precisa aprender a antecipar a natureza sombria das pessoas antes que ela te devore. Agora vamos ao arsenal. Vamos às lições que separam quem domina de quem é dominado. A primeira arma no arsenal maquiavélico é o controle absoluto da percepção. O poder não reside no que você é. Reside no que os outros acreditam que você é. Um castelo pode estar desmoronando por dentro, mas se as muralhas externas parecem intransponíveis, ninguém ousa atacar. Da mesma forma, você pode estar enfrentando a maior crise da sua vida, mas se projeta inabalável estabilidade, seu adversário recua antes mesmo de testar sua força real. O mundo julga pelos olhos. Poucos tocam com as mãos. A maioria das pessoas toma decisões baseadas em impressões superficiais, não em investigações profundas. Isso significa que sua aparência de poder é mais importante do que seu poder real. Se você permitir que rachaduras apareçam, se demonstrar fraqueza publicamente, se deixar transparecer desespero, você convida o ataque. O predador sempre escolhe a presa que claudica. Imagine um negociador entrando numa sala sabendo que sua empresa está à beira da falência. Ele tem duas escolhas: entrar com os ombros caídos, revelando involuntariamente a fragilidade, ou entrar com terno impecável, postura ereta, voz firme e calma absoluta. O concorrente do outro lado da mesa não tem acesso aos números reais. Ele só tem acesso ao que vê. E o que ele vê é um homem que parece ter todas as cartas na mão. Resultado? Ele recua. Ele oferece melhores condições. Ele negocia com medo de perder a oportunidade. A realidade financeira não mudou, mas a percepção da realidade mudou tudo. Nunca revele suas fraquezas. Nunca permita que vejam você sangrar, mesmo quando estiver no fundo do poço. Vista a armadura do guerreiro invencível. Pareça invencível, e o será. Porque a batalha acontece primeiro na mente do seu oponente. A segunda lição é a arte do isolamento. Cortar as fontes de poder do seu rival. Um rei sem exército é apenas um homem com coroa. Um CEO sem a confiança do conselho é um funcionário bem vestido. Todo poder é relacional. Ninguém é poderoso sozinho. O poder do seu competidor não vem dele. Vem das pessoas que o sustentam. Aliados, financiadores, defensores, fontes de informação. Sua missão não é atacar o competidor diretamente. É identificar quem o mantém de pé e criar fissuras nessas relações. Não precisa ser dramático, não precisa ser agressivo, precisa ser cirúrgico. Uma dúvida plantada no lugar certo, uma comparação sutil que favorece um terceiro, uma pergunta inocente que faz alguém questionar a lealdade do seu rival. Essas são as ferramentas do estrategista. Pense no ambiente corporativo. Você tem um colega rival competindo pela mesma promoção. Atacá-lo diretamente te faz parecer inseguro e desesperado. Mas e se numa conversa casual com o chefe, você elogiasse calorosamente a competência de um terceiro colega? Não está falando mal do rival. Está apenas destacando outra opção. O chefe começa a comparar, começa a perceber que existem alternativas. Enquanto isso, você sutilmente menciona para outros colegas como o rival parece distante ultimamente, como anda sobrecarregado, como talvez precise de ajuda. Nada ofensivo, tudo embalado em preocupação genuína, mas o efeito é claro. Você está isolando-o, está cortando suas raízes. E uma árvore sem raízes cai com o primeiro vento. Corte as raízes do seu oponente e observe-o desmoronar sem que você tenha encostado um dedo nele. A terceira arma é a imprevisibilidade calculada. A guerra psicológica através do caos controlado. Seres humanos anseiam por padrões. Nosso cérebro é uma máquina de prever o próximo movimento. Quando alguém é previsível, você sabe como manipulá-lo. Sabe quando ele vai atacar, quando vai recuar, como vai reagir à provocação. Ele se torna um alvo fácil porque você já mapeou todos os seus movimentos. Mas o que acontece quando você quebra propositalmente seus próprios padrões? Quando você age de forma que ninguém esperava, você gera ansiedade. Você tira o chão do oponente. Ele perde tempo tentando decifrar suas intenções em vez de executar suas próprias estratégias. O medo não nasce do conhecido, nasce do desconhecido. E você pode fabricar esse medo simplesmente sendo inconsistente de propósito. Visualize esta cena. Um competidor te ofende publicamente esperando que você reaja com raiva, que contra-ataque,
que se defenda emocionalmente. Ele já preparou suas respostas, já antecipou sua estratégia de defesa, mas você não faz nada disso. Você sorri, você concorda parcialmente, você agradece pela perspectiva interessante e muda de assunto com calma desconcertante. O que acontece na mente dele? Pânico, confusão absoluta. Ele estava preparado para a guerra e você ofereceu chá. Agora ele não sabe o que você está tramando. Ele começa a revisar suas próprias jogadas. Começa a duvidar se a ofensa funcionou ou se você tem um plano maior que ele não enxerga. Você não precisou contra-atacar. Você venceu deixando-o lutar contra suas próprias sombras. Mantenha-os no escuro e eles tropeçarão nas próprias ansiedades. Se isso fez sentido para você, se você já percebeu quantas vezes foi previsível demais e pagou o preço, comenta aí. Eu escolho a imprevisibilidade, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. E agora que você entende o poder do caos controlado, vamos para a próxima lição. A mão escondida. A arte de vencer sem sujar as mãos. Porque o verdadeiro estrategista nunca aparece na cena do crime. Ele orquestra tudo dos bastidores, enquanto outros executam o trabalho pesado. Isso não é covardia. É inteligência pura. Por que arriscar sua reputação quando você pode usar intermediários, situações e até a própria vítima para alcançar seus objetivos? Pense na fábula da pata do gato. O macaco convence o gato a tirar as castanhas do fogo, prometendo dividir o prêmio. O gato queima as patas, pega as castanhas e o macaco as come sozinho. Cruel? Talvez. Eficaz? Absolutamente. No mundo corporativo, isso se traduz em usar feedbacks de clientes, reestruturações organizacionais, mudanças de mercado como suas ferramentas de eliminação. Você não precisa demitir o rival pessoalmente. Você apenas cria as condições onde a demissão se torna inevitável. Você não precisa atacar a reputação do concorrente. Você apenas posiciona sua solução como a única viável quando a solução dele falha naturalmente. Deixe que as circunstâncias façam o trabalho sujo. Você permanece limpo, diplomático, até compassivo publicamente, enquanto nos bastidores cada peça foi posicionada por você. Imagine uma disputa de mercado. Seu concorrente tem um produto inferior, mas está ganhando terreno por marketing agressivo. Você poderia atacá-lo publicamente, falar mal, iniciar uma guerra de narrativas, mas isso te faz parecer desesperado e dá visibilidade a ele. Estratégia melhor? Você investe em educação do cliente. Cria conteúdo que ensina o consumidor a identificar qualidade, a fazer as perguntas certas, a exigir transparência. Não menciona o concorrente uma única vez. Mas quando o cliente educado aplica esses critérios, o produto inferior simplesmente não passa no teste. O concorrente cai não porque você o atacou, mas porque você armou o cliente com conhecimento. Você usou a inteligência do mercado como sua arma. O verdadeiro estrategista vence a guerra antes mesmo de entrar no campo de batalha. Ele cria as condições da vitória e deixa que a realidade se encarregue do resto. A quinta e última lição é a mais brutal: o golpe de misericórdia. Se for para agir, que seja fatal metaforicamente. Não deixe feridas abertas. Um inimigo ferido é perigoso porque ele não tem mais nada a perder. Ele se torna imprevisível, desesperado, capaz de ações extremas por pura vingança. Mas um inimigo completamente neutralizado aceita a derrota. Ele reconhece que a guerra acabou. Maquiavel escreveu uma verdade incômoda: os homens devem ser mimados ou aniquilados, porque se vingam de pequenas ofensas, mas não podem vingar-se das grandes. Isso significa que meias medidas são as mais perigosas. Se você vai demitir alguém desleal, corte todo o acesso imediatamente. Se vai romper uma parceria tóxica, faça-o de forma definitiva. Se vai expor uma fraude, apresente evidências irrefutáveis que não deixem margem para recuperação de imagem. Pense no executivo que descobre sabotagem interna. Ele tem duas opções: dar um aviso, uma segunda chance, ou cortar completamente. O aviso soa humano, compassivo até, mas é estrategicamente suicida. O sabotador agora sabe que foi descoberto e tem tempo para se reorganizar, plantar contra-evidências, virar aliados contra você. O corte imediato, por outro lado, é cirúrgico. Demissão instantânea, acessos revogados, comunicação clara para toda a equipe. Não há espaço para retaliação, porque não há tempo nem estrutura para executá-la. Parece cruel? Talvez. Mas qual é mais cruel? Eliminar o problema definitivamente ou deixar a ferida aberta para que ela infecte toda a organização? A compaixão mal aplicada não salva ninguém. Apenas prolonga o sofrimento e aumenta o número de vítimas. Quando decidir agir, haja com totalidade. A hesitação no momento decisivo é o que separa quem manda de quem obedece. Você já sabe o que precisa fazer. Você já identificou o problema, a ameaça,
o rival que precisa ser neutralizado, mas você hesita porque foram treinados para ser justo, para dar mais uma chance, para acreditar que as coisas se resolvem sozinhas. Não se resolvem. Problemas ignorados se multiplicam. Rivais poupados retornam fortalecidos. A história está repleta de reis que caíram por misericórdia mal colocada, por deixar o inimigo vivo quando deveriam tê-lo neutralizado completamente. Você não precisa ser cruel por prazer, mas precisa ser eficaz por necessidade. E eficácia no jogo do poder significa agir de forma definitiva quando a ação se torna inevitável. Não há espaço para meio termo quando seu território está em jogo. Agora deixa eu te colocar dentro de uma cena para você sentir isso funcionando na prática. Imagine que você está sentado diante de uma mesa de xadrez. Do outro lado, seu oponente. Ele é agressivo, move as peças batendo na madeira, tentando te assustar com a intensidade. Cada movimento dele vem acompanhado de um suspiro alto, um sorriso arrogante, uma postura que grita, eu já venci. A maioria das pessoas nessa situação tentaria bater mais forte, gritar mais alto, contra-intimidar, entrariam no jogo dele, aceitariam as regras que ele impôs. Mas você não é a maioria. Você entendeu as lições. Você sabe que a batalha não acontece no tabuleiro, acontece na mente dele. Então, você faz algo completamente diferente. Você fica em silêncio absoluto. Você não acelera seus movimentos. Você desacelera. Você olha nos olhos dele sem piscar, sem expressão, sem emoção. E então, com uma calma cirúrgica, você move um único peão, devagar, deliberadamente. O som da peça tocando o tabuleiro é quase inaudível. Um contraste brutal com os golpes violentos dele. E aí começa a mágica. O silêncio começa a incomodá-lo. Ele esperava a reação. Esperava que você entrasse no teatro emocional dele, mas você não entrou. Você se recusou a jogar o jogo psicológico que ele orquestrou. Agora, ele está jogando contra suas próprias expectativas frustradas. Ele começa a suar. Ele olha para o tabuleiro, revisa a jogada que acabou de fazer, hesita antes do próximo movimento. Nesse momento, você percebe, ele não está mais jogando contra você. Ele está jogando contra a imagem aterrorizante que construiu de você na própria cabeça. Cada segundo de silêncio seu é um segundo de tortura psicológica para ele. Ele tenta manter a pose agressiva, mas você nota a mão tremendo levemente. Ele começa a falar sozinho, justificar jogadas, preencher o vazio que você criou propositalmente. E quando ele comete o erro fatal, quando deixa o rei exposto porque estava ocupado demais tentando decifrar sua estratégia invisível, você simplesmente move a peça final. Checkmate. Você não precisou gritar, não precisou intimidar. Você venceu com silêncio, calma e controle absoluto da atmosfera psicológica. Essa é a diferença entre força bruta e poder real. Então, deixa eu te perguntar agora, depois de tudo que você ouviu, você ainda acredita que o mundo recompensa automaticamente a bondade? Você ainda acha que trabalhar duro em silêncio é suficiente? Ou você finalmente está enxergando o que sempre esteve lá, esperando que você tivesse coragem de admitir? A verdade é que existem dois tipos de pessoas nesse mundo: as que entendem o jogo e as que são jogadas. As que controlam a narrativa e as que vivem dentro da narrativa que outros criaram. Você passou a vida toda sendo ensinado a jogar limpo, enquanto seus adversários estudavam Maquiavel. Eles te convenceram de que estratégia é trapaça, que inteligência competitiva é maldade, que proteger seu território é egoísmo. E enquanto você acreditava nisso, eles tomaram tudo. Mas hoje, agora, neste exato momento, você tem uma escolha: continuar sendo a vítima ou se tornar o arquiteto. O contraste é brutal. Antes dessas lições, você era previsível, expunha fraquezas sem perceber, atacava frontalmente e deixava feridas abertas que voltavam para te destruir. Você confiava que o mérito falaria por si e descobria tarde demais que quem controla a percepção controla a realidade. Você isolava-se achando que bastava ser competente, enquanto seu rival tecia redes de influência que o tornavam intocável. Mas agora você sabe controlar o que os outros veem. Sabe cortar as raízes do adversário sem que ele perceba até ser tarde demais. Sabe usar o silêncio como arma e a imprevisibilidade como escudo. Sabe vencer batalhas sem entrar no campo de batalha. Sabe que quando a ação for necessária, ela precisa ser definitiva. Não pela crueldade, mas pela eficácia. Essa é a virada. Esse é o momento de revelação. Você não se tornou uma pessoa má ao aprender isso. Você apenas parou de ser ingênuo. Você apenas aceitou que o leão não precisa justificar sua força para a gazela. Ele simplesmente precisa sobreviver. E sobrevivência, no ecossistema humano,
exige que você veja as coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem. Maquiavel não inventou a natureza sombria do poder. Ele apenas teve a honestidade brutal de descrevê-la. E agora você carrega esse conhecimento. Agora você vê o mundo com olhos diferentes. Onde antes você via coincidências, agora enxerga estratégias. Onde antes aceitava derrotas como azar, agora identifica os movimentos que te colocaram lá. Você não é mais a mesma pessoa que clicou neste vídeo. Você é alguém que sabe que parecer invencível é mais importante que ser invencível. Que isolar o inimigo é mais eficaz que confrontá-lo. Que o verdadeiro poder age em silêncio e golpeia uma única vez. Vamos recapitular o que você acabou de receber. Primeiro, o controle da percepção. Nunca revele suas fraquezas. Projete poder mesmo quando estiver vulnerável, porque o mundo julga pelos olhos e poucos tocam com as mãos. Segundo, a arte do isolamento. Corte as raízes do seu adversário identificando quem o sustenta e criando fissuras nessas relações, porque um inimigo sem aliados é um inimigo sem poder. Terceiro, a imprevisibilidade calculada. Quebre seus padrões propositalmente para gerar ansiedade no oponente, mantendo-o no escuro enquanto ele tropeça nas próprias sombras. Quarto, a mão escondida. Use intermediários e circunstâncias para executar suas estratégias, vencendo guerras antes de entrar no campo de batalha. E quinto, o golpe de misericórdia. Quando agir for inevitável, haja de forma total e definitiva, porque homens se vingam de pequenas ofensas, mas não podem vingar-se das grandes. Essas não são apenas lições teóricas. São ferramentas que separam quem domina de quem é dominado, quem constrói impérios de quem assiste outros construírem. A promessa que fiz no início era simples: transformar você de vítima das circunstâncias em arquiteto do jogo. E agora você tem um mapa. Você sabe que poder não é sobre força bruta, é sobre inteligência estratégica. Você entende que proteção do seu território não é opcional, é obrigatória. Você carrega agora um arsenal psicológico que a maioria das pessoas nunca terá coragem de reconhecer que existe. E o mais importante, você sabe que usar essas ferramentas não te torna má pessoa, te torna uma pessoa que escolhe enxergar a realidade como ela é. O martelo pode construir ou destruir. A escolha sempre foi sua. Mas agora, ao menos, você tem o martelo. Se isso falou com você, se você reconheceu suas batalhas perdidas nessas lições, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque conhecimento guardado não muda nada, mas conhecimento compartilhado pode acordar alguém antes que seja tarde demais.